Fala, gente que faz, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um podcast, pessoa super especial, como sempre, né? Não tem uma vez que a gente faz o podcast aqui que a gente traz qualquer um. Aqui a gente só traz gente que faz, empreendedor, gente que realmente é relevante para o mercado, relevante para você que está aí assistindo. Nós estamos aqui de volta, para quem não me conhece, o meu nome é Henrique e eu apresento esse programa aqui já há algum tempo. Se você tá chegando agora, pô, se inscreve no canal, tá? Faz esse favor pra gente, curte lá os podcasts, assista, tem conteúdos maravilhosos lá, entendeu? E hoje não vai ser diferente. Então, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, manda pro seu amigo, tá bom? Manda esse podcast pro seu amigo. Se você não gostou do podcast, faz o seguinte, ó, só pra irritar, manda pro seu inimigo também, tá? Só para irritar ele. Então, nós vamos começar o podcast de hoje. Antes de eu apresentar uma pessoa super especial que está aqui, eu quero falar da Pod House. É isso mesmo, é exatamente da onde nós estamos falando. Se você tem um sonho e você quer colocar ele para o mundo, a Pod House é o seu lugar. Se você tem um curso, quer gravar o seu curso, pô, a Pod House é o seu lugar. Se você quer gravar um comercial, um spot, alguma coisa assim, a Pod House é o seu lugar. Gente profissional, equipamento de primeira, o Japa aqui de novo me acompanhando novamente. A semana passada eu estava com a Bia, hoje eu estou com o Japa, e não importa, quem estiver aqui são profissionais altamente qualificados que podem te prestar um excelente serviço. Aqui embaixo, na descrição, tem o link da Pod House, entre em contato com eles, vê o preço, conversa com eles e vem aqui, coloca a sua ideia para o mundo todo ouvir, tá bom? É isso aí. Sem mais delongas, eu quero apresentar uma pessoa, eu vou até ler aqui, que é tanta coisa, gente. Olha só, ela é mentora, escritora, educadora, treinadora, mestre em Master Coach, mãe, lógico, né? Porque ela também tem que ter vida social. Eu não sei como, mas ela tem, né? E ela está aqui hoje para poder conversar com a gente, contar suas experiências, dar vários insights para você que é empreendedor, para você que trabalha na área comercial. Eu quero que você vá lá no Caroline Ditti, com 2 T's, oficial, se inscreve lá no Instagram dela e seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada, Henrique. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Que isso, bom demais para mim, bom demais para mim. Eu tô muito feliz de você ter aceito o convite de estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda e eu queria começar esse bate-papo perguntando quem que é a Caroline. Fala um pouquinho de mim para você, para que as pessoas te conheçam e para que a gente possa começar a entender o que você faz. De onde você vem, quem você é. Fala um pouquinho pra gente. Não precisa contar a idade não, tá? Não, eu falo sem problema. Você não tem problema com isso, né? Foram 41 anos muito bem vividos até agora. Então... Coloca só o microfone um pouquinho mais pra frente. O meu nome é Caroline Caspirro Gitti Alcaraz, mais conhecida como Caroline Gitti, oficial, porque tem mais de uma na internet, então fomos obrigados a colocar esse oficial aí. Com certeza. E eu venho trabalhando já há muito tempo, comecei como criança, porque os meus pais já tinham comércio, então já fui logo cedo pro balcão. Você é de São Paulo mesmo? 12 anos eu tinha, eu era de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, tá. E aí, em 2008, vim pra São Paulo, porque eu casei com um marido que era de São Paulo, né? Entendi. E aí ele queria me trazer, ele conseguiu em 2008. E aí eu venho nessa jornada aí. Já provou que homem que manda, né? Desculpa, vou voltar um pouquinho. No nosso caso, os dois mandam. Tá certo. Na nossa casa.
Na minha casa é ela que manda, não tem jeito. Eu brinco que lá em casa nós dois mandamos. Porque a gente faz esses acordos assim. Sim. Ora pra mim, ora pra ele. Nem Mas você sempre sabe um pra mim, acordo nem bom sempre que eu pra ele. tenho? Eu tenho um acordo bacana com a minha mulher. Na frente dos outros, quem manda sou eu. Entendi. E em casa quem manda é ela. Entendi. Entendeu? Aí eu não passo vergonha na Tá frente certo. de ninguém. E em casa ela deita e rola. Pode deitar e rola. Ninguém tá vendo mesmo. Ai, eu adorei. E aí, eu nasci em Ribeirão Pires. Legal. E vivi lá até 2008. Tá. Lá a gente trabalhava com comércio, então trabalhamos com loja de roupas, né? A gente tinha a Jubileu Modas, depois teve a loja de importados, aí depois veio a franquia do Boticário. E aí eu fui trabalhar com a minha mãe e a minha avó. E com 16 anos fui emancipada para me tornar sócia da loja. Caramba, E da aí, Boticário. Isso. Legal. E trabalhei com eles até 2008. Aí a gente tinha a loja em Ribeirão Pires, depois abrimos uma loja em Rio Grande da Serra e a outra na Coop, dentro do supermercado. Tá, em Ribeirão também. Isso, Tá. em Ribeirão. Aí, em 2008, a gente vendeu as lojas e aí eu vim para São Paulo. Tá. Que a família do marido Carregado morava do aqui. marido. Isso, e ele trabalhava no Morumbi também, ele fazia esse percurso todos Tá. os Hoje dias. você mora em que lugar de São Paulo? Hoje eu moro na Anália Franco. Anália Franco? Tá. Isso. Nossa, Morumbi, Anália Franco, Ribeirão, bem longe, né? Um do outro, Aí, né? atualmente, ele trabalha ou na Faria Lima ou no Jabaquara, no Itaú, né? E aí, pra ele, ficou mais perto Certo. do que Ribeirão, porque era muito longe, era 44 quilômetros, acho. Então, desde pequena, você sempre teve essa veia empreendedora, né? Sempre. 16 anos foi pequenininha. emancipada para ter uma loja? Sim. Caramba, que legal. E aí, trabalhei como a franquia, né? Que eu aprendi muito do Sim. que eu aprendi, do que eu sei hoje, eu devo a eles, porque Sim. eles são extremamente rígidos em tudo que você pode imaginar, né? E, por exemplo, um pedido eu fazia 4 meses antes, então a gente tinha que ter um controle de estoque, do que vendia, de tudo muito bem. Minucioso, né? Para não faltar lá Muito na bem ponta, feito, né? nem para faltar, nem para sobrar muito, porque senão ficava encalhado. Sim. Então, era um controle bem rígido. Eu fui aprendendo com os anos a fazer planilhas de Excel, fazer coisas que me ajudavam nessa parte. Né? Certo. Quando a gente saiu, eu já tava craque já nessas coisas, já fazia com uma certa facilidade, porque eram muitos anos, né? Vocês venderam essas franquias? A gente vendeu para uma franqueada de Mauá. Ah, tá. As 3 que lojas. era perto, isso. Caramba, de repente resolveu se desfazer? É, porque eu queria vir para São queria Paulo, Tá. e aí a minha mãe, minha avó e a minha irmã pequena sozinha não iam dar conta, aí a gente achou melhor Quer dizer, vender. você era que meio até a linha de frente do negócio, né? Eu sempre fui, assim, meio desbravadora, assim, sempre tive Sim. essa meio visionária, né? Eu enxergo algumas coisas e eu sinto essa vontade de mudança, e aí eu busco a guia de Deus. Se Deus falar vai, eu vou e... Acabou, né? Assim, eu não sei se com você acontece isso, mas o incerto como que eu posso dizer? Te chama, assim. Me desafia. Desafia, é essa palavra. Sim. E isso te empolga? Me Porque eu sou empolga. exatamente desse jeito. Eu adoro coisa nova. Eu amo fazer coisas novas, projetos novos, coisas que são novas no mercado que ninguém conhece ainda. Eu tô sempre buscando atualização, reciclagem sobre essas coisas. A minha veia, acho que empreendedora, me faz ser assim. Sim. Então, nessa parte da minha vida, hoje, com os treinamentos, isso me ajuda em várias facetas do meu trabalho hoje. E aí, além de mãe, né? Sou mãe de 2, um de 20 anos e uma menina de 3. Como assim? Como assim? Pois Depois de 17 anos... Depois de 17 anos. O meu filho, quando ele era pequeno, ele pedia, sabe? Aí eu tentei, até ele fazer 7 anos, eu tentei ter outra criança, mas eu tinha endometriose, adenomiose, síndrome do ovário policístico. O médico falou pra mim, desencana, você não vai mais engravidar. Só se você quiser fazer inseminação artificial. Se não, Carol, vai estudar, vai procurar fazer outras coisas que você gosta, vai trabalhar, se diverte viajar. Com outra coisa. Exato, ele me falou dessa forma. Ele falou, você é muito inteligente, vai viajar, vai estudar, fazer outras coisas, outros projetos. E você já tem um filho já, não se preocupa com isso não. Entendi. Não sofre, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu desencanei. Quando eu desencanei, depois de 10 anos, né, que eu desencanei, porque ele tinha 7 no caso. Aí, na pandemia... Fechou a pandemia, nós ficamos dentro de casa e de repente um dia eu não aguentava chegar perto da geladeira. Aí eu falava pro marido assim, eu tô com vontade de comer um negocinho, vamos lá fazer um lanche? Eu chamava ele porque pra ele mexer na geladeira, porque eu enjoei da cheiro da geladeira. Entendi. Aí você falou, tem alguma coisa errada aí. Aí
eu fiquei meio assim, mas eu achava que era, sei lá, né, remédio, sei lá, alguma coisa que tinha me dado enjoo, mas não achava que era isso. A última coisa que eu ia pensar era isso. Aí ele que descobriu, porque eu acordava de manhã com muita fome. Entendi. 5:30 da manhã. Nossa. E aí eu falava assim, vamos lá comer alguma coisa? Vamos comer um café da manhã e tal. Aí ele falava assim, mas não escuta, não é muito cedo pra você tá com fome? Eu falava, não, eu já acordei, parece que eu vim do norte andando, tô com uma fome de leão. Aí eu queria já comer de manhã. E aí ele descobriu, porque eu comecei a pedir coisas assim... absurdas. Ele falava, o que você tá com vontade de comer hoje? Vamos fazer o café da manhã. Eu falava, uma torrada com abacate, ovo, molho de mostarda. Coisa básica, assim, né? Que todo mundo come. Tijolo com manteiga. Aí ele falava assim, Nossa, tá bom. Aí no outro dia, ele teve certeza, porque ele falou assim, e aí, o que a gente vai comer hoje? Miojo de picanha. Aí ele falou, o quê? Você não come miojo? Mas eu Nem quero. tem miojo. Eu falei, não, mas eu tô com uma vontade incontrolável de comer miojo de picanha. Se não tiver, faz um macarrão aí com um molho de carne. Pra me enganar, pelo menos. Pra enganar a fome aqui que tá... Aí ele falou, não, tem coisa errada. Você não tá grávida, não? Eu falei, como grávida, meu filho? Você foi comigo no médico, escutou falou que não tem jeito. O médico falar, ele falou que não ia mais vir nada. Aí ele falou, não, mas tem coisa errada aí. A única vez que eu vi você fazer isso na vida era quando você tava grávida. Aí ele saiu pra comprar uns negócios no mercado e tal, que eu não saía pra nada, né? Morria de medo, porque aquela situação que ninguém sabia ainda o que era, o que não era, o que dava, o que não dava. E aí ele foi e passou na farmácia e trouxe um teste. Aí eu fiz o teste, deu positivo. Eu falei, só acredito vendo exame de sangue, vamos pro hospital. E aí fui fazer, quase caí da maca, que em vez da moça me mandar pra médica, ela me mandou pra um outro ultrassom. Aí eu falei, ixi, tem coisa errada, deve estar com mioma, né? Alguma coisa errada. A gente já começa a pensar, né? Nossa, já fiquei... Aí, quando eu cheguei lá, a médica... Olá, tudo bom? Você tá preparada? Eu falei, preparada pra quê, doutora? Eu já tava morrendo de medo, né? Que eu já achava que era coisa ruim. Aí ela... Que dá pra ouvir o coração do bebê. Você já tá de não sei quantas semanas, já tava quase 2 meses já. Gente do céu. Aí eu quase caí da maca nessa hora. Nossa, foi demais a emoção de escutar o coraçãozinho dela. Eu fiquei assim, eu não sabia se eu chorava de felicidade, de susto, de medo, me deu tantas emoções diferentes naquela hora. Mas depois reinou a felicidade, tanto que o nome dela é Beatriz, porque é aquela que traz a felicidade, é o significado do nome dela. E realmente ela veio pra mudar a nossa vida, que tava tudo muito estruturado, tudo muito calmo, né? O Lucas já adulto, né? Nem parecia que tinha ninguém dentro de casa. Agora chegou a Bia pra movimentar a nossa vida. Legal, assim, é bacana demais. É bacana demais. Ter filho novo, assim. Eu tenho saudade dos meus. Hoje eu mato minha saudade nos meus netos, né? Semana passada, de terça pra quarta, eu sonhei a noite inteira com eles. Eu tava aguado de saudade. Tinha uns 10 dias que eu não via. Aí acordei de manhã e falei assim pra minha mulher, vamos resolver o que tem pra resolver de manhã, que à tarde nós vamos pegar os meninos, nós vamos pro shopping. Nós vamos passear com eles, aí passei a tarde inteira com eles. Compromisso, delícia, deixa, né? Pra lá, faz depois. Muito bom, é revigorante, né? É legal demais. Cheguei na quarta-feira à noite em casa, depois que deixamos eles na casa deles, fomos pra casa, falei, nossa, recarreguei as baterias, é bom demais. É isso mesmo. E o bom de ser avô e de ser avó é isso. Pois é, não tem obrigação de criar, né? Eu já tô assim, pensando que eu vou amar ser avó, porque se eu já gosto de ser mãe, imagina se eu for avó, né? É bacana demais, né? E aí você começa, pelo seu currículo aqui, você começa a estudar, né? Aí eu comecei a estudar. Eu já tinha feito isso direito antes dela, de formação. Lá, quando você vem para São Paulo, né? Isso. Eu quero retomar lá em Ribeirão, eu já tinha feito a formação de faculdade de Direito por causa da franquia, que eu queria entender mais sobre franquia e tal. Depois fiz pós em contratos na PUC. E aí fui fazer mestrado de Direitos Coletivos na Unimes, com ênfase em educação. E aí a minha tese foi sobre a educação digital, né? Era digital, tecnologia... Tudo isso, porque o meu filho era pequeno, eu queria entender mais sobre esse mundo, inclusive para poder educá-lo, ajudar, e tava lá tecnicamente no começo, né? Tava no começo, quase ninguém falava sobre isso. Sim. Eu fui uma das primeiras a escrever sobre esse assunto. E aí a minha formação ficou direcionada já para isso. E quando eu vim para cá, eu não sabia ainda com o que eu ia trabalhar. Então, eu fiz várias coisas, eu fiz consultoria em escola, fiz vários tipos de trabalho diferente. Fui trabalhar como corretora de imóveis na Coelho da Fonseca. Caramba. Trabalhei com os imóveis alto padrão, trabalhei lá no shopping Cidade Jardim, ali na Itaim, Vila Nova Conceição, fiz os lançamentos todos ali, alto padrão. E aí, depois,
fomos trabalhar com a farmácia. Que aí os meus pais resolveram vir para cá também, a minha irmã, e aí abrimos a Natrium. Fomos trabalhar com a Natrium. Até alguns anos atrás que eu entrei nessa área de autoconhecimento. Aí fui fazer os cursos de autoconhecimento, cheguei a formar pós, porque eu fiz todos os tipos de curso de coaching que tem. Então eu fiz coach executivo, eu fiz o coaching de kids, eu fiz o positivo, eu fiz para palestrante, eu fiz para treinamentos, eu fiz de todos os modelos que tem. Que isso, você dorme que hora? Eu amo estudar, eu amo ler. Sério? Eu gosto muito de ler. Eu acho que isso me ajuda a passar a vida assim de uma forma mais leve. Eu gosto muito. Música e leitura para mim é tudo, né? São a minha base, então eu gosto muito. Gosto de estudar. Sempre gostei, desde pequena. E aí, fui fazer essa área e comecei a trabalhar com isso. Fiz alguns executivos de bancos, Santander, Itaú, Bradesco. Tanto em transição de carreira, quanto em promoções, que a pessoa queria ter uma promoção, por exemplo, de cargo de analista, passar para coordenador. Ou de coordenador, passar para gerente. E aí, eu fazia os processos de coaching. E aí depois passei isso. Aí depois passei a fazer também as mentorias e agora faço também consultoria para as empresas e treinamentos. Caramba. E é o que eu te falei, com uma filha de 3 anos e fazer tudo isso, eu não falo nem de 20, porque o de 20 já se vira, né? Já se vira, graças a Deus. De 20 já se vira. Mas eu não sei onde arruma tempo. A gente se vira nos 30. Empreendedora. Mulher normalmente ela já frita ovo, segura a criança e lava a louça, tudo ao mesmo tempo, né? O homem, se deixar tomando conta do leite, ele derrama. Não é assim? É só deixar o leite ali que ele derrama. Mulher não, mulher já tem essa capacidade. Com a veia empreendedora, então... Aumenta muito. Acho que potencializa em alguns, multiplica, assim, algumas vezes. E aí, a gente arruma um tempinho para fazer aquilo que gosta. Sim. E isso faz parte da minha realização pessoal. Tá. E de tudo isso que você estudou, tal, tem alguma coisa que te dá realmente prazer de fazer? Você fala, nossa, eu gosto muito de fazer. Ensinar. Eu amo ensinar. Sério? É uma coisa que eu falo que quando a gente faz as lives, tudo que a gente faz no canal, se vocês puderem se inscrever. Se inscreve lá, hein? E assistir as lives. Git com dois T's oficial. Isso. É isso aí, né? A gente faz as lives com muito conhecimento, passando muito ali para as pessoas, gratuitamente. Todas as pessoas que vão ali estão ali de coração para transbordar de si o que podem para ajudar essa sociedade a se transformar numa sociedade melhor. Então a gente se juntou no mesmo propósito e criou aí esse novo lançamento que a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar daqui a pouquinho desse lançamento. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu tinha uma pergunta aqui, antes de a gente continuar, eu queria te perguntar. Qual que é a diferença? Eu sempre tive essa curiosidade. Qual que é a diferença entre consultoria, treinamento, mentoria e processo? Então, para as empresas, geralmente, eu faço ou consultoria e treinamento ou mentoria. Mentoria é aquilo que eu aprendi, que eu vou ensinar para a pessoa como ela melhorar a empresa dela. A consultoria, a gente faz uma análise geral e a gente vai melhorar não só a parte da empresa, como eu vou te dizer isso, administrativamente. A gente faz isso de um modo geral. A gente vai fazer parte financeira, a gente vai fazer mais detalhado na consultoria. Área comercial. Por áreas. Então, a gente separa por áreas, faz treinamentos de dias diferentes. Na mentoria, é uma direção, vamos dizer assim. Você de senta coisas lá, que a gente já fez, que deu certo, e aí a gente vai colocando para a pessoa ir fazendo e vai acompanhando durante um prazo. Entendi. Tem valores diferentes e prazos diferentes. Aí a pessoa vê qual é aquele que se adequa para ela. E qual ela tem mais necessidade, né? Porque às vezes ele tem um time bom comercial. Exato, ele só precisa dar aquela reformulada. Ajustada na administração, né? Isso, renovada, aquela reciclada. Então, quando é assim, é um tempo menor. Quando precisa reestruturar, aí vai um tempo maior. Porque a gente consegue fazer isso hoje por análise de perfil, colocar a pessoa dentro da empresa para trabalhar aonde ela desenvolve melhor, onde ela dá melhor resultado. Então, isso em um pouco período de tempo, a empresa consegue um resultado de lucro
alto. Sim. Porque ela vai ter pessoas desenvolvendo cada uma no seu talento, Sim. vamos dizer assim. E aí, quando une toda essa competência, Exato. o resultado é inevitável. E né? é mais rápido. Sim. Então, a gente ganha tempo aí. Sim. E aí, na consultoria é completo. Tá. E por áreas. Então, você vai lá na consultoria, você passa um tempo lá, assim, praticamente, sei Tempo lá. para entender cada um, área. senta com cada um, conversa com cada um, analisa, vê se aquele profissional, ele tá preparado para aquela área, se de repente ele não se encaixa numa outra área. Exato. A gente vai conversar com os responsáveis de cada área, entender como aquela empresa funciona e entender como a gente pode fazer para melhorar. Então, você tem aquela habilidade de conversar com a pessoa e ir analisando ela. Vixe, tô ferrado. Tá, não, eu sou tranquila. Eu tô brincando. Já passaram outros por aqui, né? Eu sou também especialista comportamental. Eu estudo comportamento humano faz mais de 10 anos. Caramba, que legal. E é uma coisa que me fascina. Neurociência e comportamento humano são duas coisas que me brilham os olhos, assim. Entendi. E quando você, por exemplo... Porque deve ser difícil para você olhar para uma pessoa, saber que você pode ajudar ela, só que se você for fazer isso com todo mundo, você não dá conta, né? E sabe qual é o mais difícil? Você vê que você poderia ajudar algumas pessoas, mas a pessoa tem em si uma... Vou usar essa palavra, mas não é de forma ofensiva, tá? Mas uma mediocridade no sentido de querer saber as coisas, querer ter conhecimento. E geralmente essas pessoas são as que mais opinam. Entendi. Essa é a maior dificuldade. O ignorante Eu acho que, em certas partes, a ignorância, ela é uma coisa boa pra pessoa. Sim. Porque ela não sabe mesmo, ela opina da forma dela sobre todos os assuntos e pra ela tá tudo ok. Agora, pra gente que começa a conhecer sobre os assuntos um pouco mais a fundo... Primeiro, a gente já pensa um pouco mais pra falar, né? Sobre as coisas. Segundo, que a gente só vai falar, tipo, quando tem certeza de alguma coisa, né? Agora tem gente que quer opinar sobre tudo. É muito engraçado, né? Sem conhecer sobre nada. Assim, é muito conhecido na internet, mas, assim, ficou na minha cabeça, né? Não sei se você conhece a história do sábio. Diz que a pessoa perguntou pro sábio, qual é o segredo da felicidade? Ele falou, nunca discuta com o idiota. Eu não concordo. Ele falou, você tem razão. Com certeza, eu concordo plenamente. Você tem razão. Eu achei muito boa. Já encerra. Porque não adianta. É uma conversa que não adianta, você entende? E assim, geralmente a pessoa, quando ela não tem o conhecimento, ela quer ter razão, ela fala mais alto, ela quer impor porque ela não tem argumento. É mais ou menos isso, né? É isso, é exatamente isso. Ela não tem, como ela não tem argumento, então ela quer ganhar na força, ela quer ganhar... Não, mas é isso, ela briga. Aumentando a voz, ela briga, né? Hoje mesmo, eu tenho um amigo, não vou nem chamar ele de ignorante, pelo amor de Deus, senão ele assiste, depois ele briga comigo, né? Mas eu mandei uma brincadeira política pra ele. Gente, esse homem ficou muito bravo. Ele começou, não, porque vocês deixou em caixa alta. E é do perfil da pessoa. Então, quando a gente entende as pessoas pelo perfil do comportamento, tipo, você se liberta, porque você deixa de carregar algumas coisas que a gente já sabe que é da pessoa. E deixa de confrontar, porque você sabe que não vai ter jeito. E a maioria das vezes a pessoa tá falando de você ou de alguém, ela tá falando sobre ela. É verdade, fala mais sobre ela do que sobre você, muito né? mais. Eu achei muito interessante, porque ele deixou em caixa alta e começou a falar bravo. E assim, eu também entendo um pouquinho, né? Conheço ele. Eu falei, calma, meu amigo, eu te amo. Eu só tô fazendo uma brincadeira com você. Aí eu vou te dar 2 spoilers aqui de conhecimento. Tudo que a pessoa te elogiar, te falar de bom, geralmente ela tem nela. A gente identifica nas pessoas aquilo que a gente tem de bom. Interessante isso, hein? E de ruim, geralmente é sobre ela. Não é sobre você. Então, se eu elogio alguém, é porque as ideias batem, né? Tem uma conexão aí. Entendeu? Tudo aquilo que você elogia em alguém, você tem em você. Então, a pessoa que não... Por exemplo, a pessoa que não tem carisma, acha que quem tem carisma é um nojento. Exato. Ou é metido, alguma arrogante, coisa assim. Esse tipo de coisa. É mais ou menos essa ideia, né? Exato. Porque pra ela não consegue entender aquilo, entendeu? Entendi. E geralmente o ser humano, aquilo que ele não entende, ele nega. A primeira coisa. Olha que interessante. Por instinto. A gente vai aprendendo. Por isso que eu gosto do podcast, porque muito mais do que as pessoas que assistem, eu aprendo. É verdade.
Eu aprendo muito aqui. E essa é uma sacada nova que eu vou começar. Quando a pessoa te elogiar muito, é porque ela tem essa... Ela tem nela aquilo que ela tá te elogiando. Isso é muito legal, porque você já se conecta automático. Sim. E cria uma conexão natural. E aí, quando ela te dá um adjetivo ruim, é sobre ela que ela tá falando. Então, você é isso, você é aquilo. Ela tá falando dela. Olha... É muito legal isso, né? Pessoal, vocês não podem perder isso e começar a analisar isso. Eu vou começar a analisar, viu? Vocês podem ter certeza que eu vou começar a analisar isso. Você fala assim, nossa, aquela pessoa é muito chata, ela fala. Geralmente você também fala. E o cara que tem carisma, vê uma pessoa muito quieta, é a mesma coisa, né? Também estranha. Também estranho. Porque não cria conexão, né? É. São os opostos. E como que eu falo demais, minha mulher fala de menos? Porque os opostos se atraem em algumas formas de relacionamentos. Entendi. Dependendo do perfil da pessoa. A pessoa gosta de desafio, aí ela se atrai pelo perfil oposto. Entendi. Com a pessoa covarde, por exemplo. Pode ser. Ou com uma pessoa tóxica. Às vezes é uma pessoa extremamente generosa e ela se submete a coisas que não seria pra ela. Eu sou assim. Eu sou assim, quando eu vejo, eu tô envolvido. E geralmente a pessoa generosa, ela se doa com uma jarra, vamos imaginar uma jarra e um copo. Tá. A pessoa generosa, ela se doa toda. Então, Sim. ela dá tudo que ela tem, ela vai pra pessoa copo, ela transborda a pessoa copo, porque ela dá tudo dela. E a pessoa copo só consegue dar aquilo que ela tem, ela só enche um pouquinho da jarra. Entendi. E aí suga essa pessoa, dá pouco, e essa pessoa fica vazia. Entende? Essa pessoa que é a jarra, ela tem que dar muito mais energia, Sim. doar muito mais dela, do que a pessoa copo. E não adianta, tem todos os tipos de pessoa, né? A gente tem que aprender a conviver e se relacionar com quem... E, inclusive, você aprender a se relacionar torna a sua vida mais fácil. Entendi. Porque você entende que é o jeito da pessoa. Você não sofre mais. Muito legal. E isso acontece muito... Assim, eu vou sair um pouquinho fora, mas aconteceu um negócio muito bacana. Sim, eu tava ali na Avenida Dom Pedro, em Santo André, e fui atravessar e veio um cara com uma caminhonete, assim, e eu entrei de um jeito que para não deixar ele passar, porque ele passou com tudo na minha frente. Mas eu não tava bravo. Entendi. Eu só queria... Você queria passar. Eu queria azarar ele mesmo, né? Porque passou um, passou dois, ele já veio. Aí eu peguei e fechei, e ele foi, desviou, abriu o vidro, me xingou, eu saí dando risada. Eu nem... Tchum. É isso. Você aprendeu já algumas coisas sobre isso. Eu nem... E antigamente eu brigava. Sim, e tem pessoas que param e brigam e ficam bravas, e aquilo pega o dia Já da puxaram pessoa. arma pra mim. Aquilo o dia da pessoa acaba. O cara puxou arma pra mim e tudo. E hoje foi tão legal que eu saí rindo. Eu saí porque... Eu não devia ter feito isso, é maldade, tá? Mas eu queria mesmo provocar um pouquinho de problema pra ele, né? Mas Entendi que foi tão fácil, né? Entendi o que você falou. Tava tão fácil pra ele, né? Ele tava vindo, ninguém tava atrapalhando. E eu ia ter que parar. Eu entendi. Mas aí eu peguei, parei um pouquinho mais na frente, ele fez, e abri o vidro, tava ele um outro, e começou a me xingar. Eu peguei e fui embora, nem dei bola pra ele. Por causa disso, que você já tá um pouco mais evoluído que ele aí. E é muito legal isso, né? Quando você vai evoluindo, você vai entendendo que aquele cara não estava bravo comigo, ele estava bravo com outra coisa e queria descontar em mim. E eu aprendi isso. Primeiro não, eu achava que era comigo, que tinha que brigar, bater boca e tal, né? Muito, muito legal. Por isso que é bom. Eu vou ficar bom desse negócio de comportamento. Vai olhando, vai reparando que você vai aprendendo. É muito legal. Eu gosto muito disso. Linguagem corporal. Eu estudo essas partes do comportamento humano há 10 anos. Então, são várias facetas, né? Se você for estudar a fundo, tem depois um moço que é meu amigo, que ele fala sobre, tipo, a pessoa está falando, para onde ela olha, para onde... Tudo você tem indícios. Sim. Aí você consegue saber quando a pessoa tá mentindo, você consegue saber várias coisas. Que bacana, hein? É muito legal. Não é nem bom ficar aprendendo isso. Não é nem muito bom ficar aprendendo isso. É legal porque você sabe várias coisas, né? E, na verdade, poucas pessoas sabem que você sabe. Tá. Então, é muito interessante, porque informação é poder, né? Então... Dá mais um spoiler aí. Quando que eu sei que uma pessoa tá mentindo? Geralmente, ela... Se for um bom mentiroso... Você vai ficar na dúvida. Tá. Mas se for uma pessoa que não tá acostumada a mentir, ela trava na hora. O corpo dela bloqueia. Tá. Então ela vai estar te sorrindo, ela tá sorrindo entre os dentes. Você vai ver que não é um sorriso. Entendi. Você vai ver que é falsidade. Tá.
Porque o corpo transmite isso. Sim. Se você fala alguma coisa e a pessoa faz assim, cruza os braços. Ah, que legal. Mentira, ela não tá achando, nada legal. Ela só... Se ela travou o corpo já assim, se fechou pra você, não tem como. Entendi. Então ela pode falar que tá super interessante, que pra você continuar falando, mas ela tá não achando horrível aquele papo. Ela tá querendo fugir dali. Essa eu conheço, porque eu trabalho na área comercial, né? Então, quando você tá vendendo alguma coisa, se o cara toma algumas atitudes, você fala... Se a pessoa se fechar, a linguagem corporal diz muito sobre a pessoa. Em compensação, se a pessoa tá aqui, assim, retraída, e aí você fala alguma coisa e a pessoa vai pra frente... É um indício de que ela está interessada naquilo que você está falando. Ela está aberta. Uma outra coisa, faz sentido eu tentar me posicionar mais ou menos igual você, assim? A gente acaba fazendo isso, não sei se você percebeu, mas a gente acaba fazendo isso automaticamente. Tá. Quando isso cria uma conexão? Quando a pessoa se conecta, isso acontece naturalmente. Entendi. Tem hora que a gente nem vê, mas a pessoa se conecta, o flow vai indo que a pessoa fica na mesma posição. Entendi. Quem tá vendo a gente vai ver que a gente vai fazer as mesmas posições. E a gente não vai nem perceber, porque é natural. Agora, se a pessoa não se conecta, tipo, se eu venho aqui não gosto do seu estilo, vamos supor, sei lá, acho que você devia falar sorrindo menos, sei lá. Eu amo sorrir, então eu vou sorrir tanto quanto você. Mas vamos supor que a pessoa não goste de sorrir. Aí ela já vai achar, tipo... Pra que esse cara tá sorrindo tanto? Ela acho que eu sou palhaço. Ela já começa, porque você entende que é mais sobre ela? É verdade. Porque ela não sorri. É verdade. Então aí ela vai se incomodar com o seu sorriso, porque ela não sorri. Não é o meu caso, porque eu também adoro sorrir. Então... sorrir é bom demais. Vamos falar um pouquinho sobre a arte de educar. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse projeto. Nós vamos falar, tem outras coisas aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre o seu projeto. Isso é um projeto novo que está saindo agora do forno. A gente está desenvolvendo um projeto para a educação. Legal. Então, o nosso intento é começar com um livro, que são 28 especialistas, para trazer um guia prático na área da educação. Legal. Porque muitas pessoas falam, como seria bom se tivesse receita, né, de bolo para educar uma criança, tal. A gente quer ajudar justamente nisso. Então, tem pedagogos, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem várias especialidades, arquiteto. Então, todos vão trabalhar para trazer para a pessoa aquilo de melhor para fazer com cada pessoa. Então, cada pessoa, qual o tamanho que ela precisa para viver bem ali, quantos metros quadrados, como que ela pode fazer melhor para trabalhar, como seria o espaço ideal. Então, a gente traz ali vários tipos de coisa, não só para a criança, mas também para o adulto que está lendo. Legal. Então, primeiro a gente fala que a pessoa vai fazer a transformação nela e depois no entorno onde ela está vivendo. Que automaticamente. Fácil, né? E aí a pessoa levar como um devocional, assim, porque vai ter 28 capítulos, a pessoa pode ir aplicando uma técnica por dia. E repetindo. E tem ali os autores que vão dar todo o feedback, se a pessoa precisar. Vamos supor, ela fez alguma ferramenta, alguma coisa, alguma dica que estava colocada ali e não deu tão certo quanto tá ali. Ela entra em contato com essa pessoa, a pessoa vai estar aberta para dar todo o suporte para ela. Legal, hein? Então a gente quer transformar isso num movimento mesmo e trazer isso para a educação em formas de palestras, ver com as prefeituras para estar fazendo isso nas escolas das prefeituras, depois do governo. Vamos ver aqui que vai pintar aí depois. Que legal, hein? É um projeto muito legal. E a nossa intenção é justamente essa, deixar esse legado para a educação de trazer uma sociedade mais saudável, emocionalmente, principalmente, Sim. e uma sociedade mais forte. Sim. Porque o que a gente pode avaliar? Os últimos anos, os pais, geralmente, eles querem dar tudo para os filhos que eles não tiveram. Sim. Melhor do que eles tiveram. Isso é um fato. Erro. Isso é um fato. Só que o problema foi... Nós estamos super protegendo, podemos dizer assim, as crianças. Então, vamos dizer, a criança que mora hoje num prédio, ela tem ali pouco espaço, vamos dizer, ela tem um apartamento. Então, ela precisa do contato com a natureza, ela precisa de outras interações para esse desenvolvimento infantil dela. A criança que só fica dentro de uma casa ou de um apartamento, por exemplo, e não tem contato com a natureza, não tem as texturas... Não rala o dedo no chão, não cai, não machuca. O pai e a mãe não deixam se machucar, não deixam se sujar. Ela vira uma criança que ela não consegue resolver problemas. No futuro. Ela vira um adulto... Ela cresce muito frágil, né? Ela vira um adulto que não consegue resolver problemas. E esse é o maior problema hoje das empresas. Então, vou dar mais uma dica importante aqui agora. A partir de agora, as empresas contratarão, as grandes empresas, pelo socioemocional.
não só mais pelas habilidades técnicas. Porque já se descobriu que as habilidades técnicas são treináveis. Ok, é fácil, né? É fácil, a pessoa contrata a pessoa pelo socioemocional, de acordo com a cadeira que ela precisa ocupar, Sim. e treina a pessoa para que ela, se ela não tem aquela habilidade, ela vai ser treinada para aquilo. Agora, o parte... socioemocional, que precisa para determinada coisa, vamos supor, um piloto de avião. Por que ele passa por tantos testes? Porque ele precisa ter um psicotécnico ideal, ele precisa ter uma saúde mental ideal, porque ele vai estar dirigindo um avião com não sei quantas pessoas dentro. Eu trouxe um piloto aqui, ele tava falando sobre isso. Ele treina o piloto. Você entende? É extremamente importante. Muito. Imagina um cirurgião. Né? Então, a pessoa tem que ter muita habilidade mental e emocional para não fazer algo errado ali que vai complicar depois o resto. Né? Em equipe, né? Exato. Então, determinados cargos hoje vão começar a ser selecionados de acordo com o socioemocional. Então, a habilidade que nós, como pais, e a sociedade em geral, os educadores, o pessoal que trabalha nas escolas, coordenação pedagógica, professores, de agora em diante, o ideal é começar a formar nas crianças, desde a educação infantil, pelo socioemocional. Bacana. É o principal agora a se desenvolver. Então, a gente está trazendo justamente esse movimento dentro desse projeto. Nossa, tomara que dê certo, porque tá crescendo uma geração que eles não sabem nada e acham que sabem tudo. Eles geralmente sabem muito pouco, eles são muito geração que fala mimimi, né? Porque eles doem por tudo eles acham que é com eles. Não passou por nenhuma experiência adversa, porque os pais sempre protegeram. Por causa disso. Devido à superproteção, eles pularam algumas etapas que eram necessárias para o desenvolvimento. Para calejar, né? Para o desenvolvimento. E aí, como eles não tiveram essa etapa do desenvolvimento, faltou isso, e aí isso se retrata na vida adulta. Sim. Então, a gente traz justamente esse resgate de valores, esse trabalho de tudo, de poder fazer tudo, de ter as experiências com a natureza, com as coisas que precisa, na educação infantil, comunicação, tudo que tem que ser desenvolvido desde pequeno para que a criança cresça um adulto saudável. Sim. Porque o Brasil está entre os maiores índices de suicídio da adolescência hoje. Isso é preocupante. E assim, o que você falou que é legal do projeto é que isso se aplica, esse projeto se aplica aos pais também, porque os pais, com essa superproteção, eu entendo querer superproteger. Porque a gente não quer que eles passem o que a gente passou, sim, mas é necessário. Certas coisas são necessárias e acho que é importante os pais se envolverem mais. Sim. Falo começando de mim. Eu tive a opção, graças a Deus, Deus me permitiu optar por não trabalhar durante o período que eu estava criando a Beatriz até os 3 anos. Tá. Eu me permiti sair, porque eu entendo muito de desenvolvimento humano, de comportamento humano. E eu sei o que esses 1000 e poucos dias, que são até os 3 anos, vão fazer na vida dela adulta. Então, eu sabendo disso, eu não consegui ficar desenvolvendo outras pessoas e deixar a minha filha, que é o meu principal tesouro, ali desprovida. Em casa de ferreiro, delegar para uma outra pessoa. Pau, não podia fazer isso. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não conseguiria fazer isso. Sim. Então, graças a Deus, tenho o meu esposo, que me deu todo o suporte. Ele também me incentiva muito. Legal. Meu maior incentivador, o Afonso. Ele tanto tá que aí, a gente o está Afonso junto tá aí, há 20 e poucos anos já. Legal. E casados há 22 anos. E a gente tem essa relação muito legal de amizade, companheirismo, que eu acho que só soma na nossa vida. Sim. Né? Então, fazer isso com a Beatriz me trouxe para esse projeto toda essa bagagem. E isso também está no meu capítulo. Com certeza. E a gente colocou isso em todo o livro. Tá. São várias experiências, são 28 pessoas diferentes com experiências diversas. Mundos sobre diferentes, muito educação assuntos. diferente, é muito Exato. legal isso. Essa diversidade é bacana. E vai trazer muito conteúdo para as pessoas. Porque você imagina, todas as especialidades possíveis vão estar ali. Então, vai falar sobre emoções, sobre temperamento, sobre linguagens de amor, sobre tudo que a pessoa precisa para entender melhor a criança e entender os adultos também que ela convive. Então, automaticamente, por isso que a gente fala, vai melhorar a vida dela como um todo e o entorno. Com certeza. Porque a primeira transformação vai acontecer nela. E aí, automaticamente, vai acontecer ao seu redor. O terapeuta falou para mim, né? Eu tenho alguns projetos de vida e tal, né? E ele pegou e falou assim, não adianta, cara. Para onde você for, você vai levar os seus problemas. Você precisa resolver os seus problemas. A gente já sabe hoje. A localização que primeiro tem que olhar para dentro. Eu não sei se você está acompanhando o meu perfil, mas ultimamente eu venho colocando até nos stories, tudo que tem médicos hoje que já sabem, oncologistas,
que falam que se a pessoa não resolve traumas, mágoas, raivas e fica acumulando isso dentro de si, vai como um bloco construindo uma coisa ruim que se transforma em uma doença. Nossa, eu já ouvi É um falar isso. fato. E é fato. Agora Bom, já é comprovado cientificamente. Quando você tá mal, quando você tá ansioso, quando você tá nervoso, seu corpo sente. Sente e reage. E se É. a pessoa não se permite viver aquela emoção e vai guardando, enterrando dentro dela isso, porque muitas vezes ela aprendeu assim, Sim. tipo, engole o choro. A É. pessoa faz o que com a emoção? Engole. Engole. Literalmente. Por isso que não se deve fazer isso com uma criança. E isso vai acabando por dentro. Exato, porque a pessoa aprende o quê? Que ela não tem merecimento, que ela não é digna de expor a emoção dela, então ela tem que, o quê? Engolir. E aí ela vai engolir, só que isso lá na frente vai se reverter em uma doença. Então, se você ama a pessoa que convive com você, você tem que permitir que ela sinta todas as emoções, Sim. que ela aprenda a nomear essas emoções. A gente vem falando muito sobre isso agora no Janeiro Branco. Todas as lives a gente deixa uma mensagem sobre isso. Legal. E tem algumas, inclusive, com as terapeutas, que Tá. fala bastante sobre isso. E com o pessoal da área da saúde também tem bastante nas Bacana. lives. Então, fala um pouquinho dessas lives. Você tem feito live todos os Lives dias diárias. com todos os escritores, não é Com isso? todos os tipos de especialista. Tá. Então, nós temos lá diversos tipos de especialista. E cada um deles traz a sua experiência de vida e também a sua experiência com as técnicas que já foram usadas e comprovadas que dão Validado, certo. né? Exato. E aí a gente colocou ali como forma de guia, Tá. para que a pessoa possa seguir essas técnicas como um diário ali, cada dia um capítulo, ela pode ir colocando em prática. E fica tudo no seu canal do Instagram. Tá tudo no Instagram. Tá tudo no Instagram. Eu vi lá que tem bastante coisa Tem lá. muita coisa. Eu comecei com as lives na época da pandemia, porque eu queria contribuir de alguma forma, as pessoas Tá. não podiam sair de casa. Então eu comecei a fazer lives com especialistas, Tá. mas do assunto da época, que era Sim. epidemia, como tratar, o que fazer. E isso ajudou muita gente. E aí Tá. eu parei durante a gravidez para até mesmo não passar mal, porque isso demanda muita energia, muita emoção As pessoas minha. acham que não, né? Mas As pessoas não percebem, né? Mas você sabe, né, Henrique? Eu cada saio vez daqui, que a gente faz eu saio daqui aqui- cansado. A gente sai cansado. Ah, porque mas fica demanda só energia. sentado. É. Não, mas demanda energia. É porque a gente senta, conversa, se expressa e a gente troca emoções aqui. Sim. Então, querendo ou não, você tem que colocar uma energia para que aquilo flua de uma maneira gostosa, vamos dizer assim. Senão fica Exatamente. que nem dois robozinhos aqui. É verdade. É? Não, robô eu não sou. Eu também não consigo. Então, automaticamente a gente vai demandar energia. E quanto mais energia a gente coloca, a gente dá foco, mais isso expande. Sim. Então, se a gente criou uma conexão e a gente vai entrar aqui numa energia que a gente se conectou, isso flui de uma maneira ainda maior. E vai tranquilo, né? Vai. O assunto vai. Falamos das lives, falamos do livro. Esse livro já está disponível, vai ter um lançamento. Está disponível na pré-venda, com preço especial de pré-venda agora. Quem quiser é só entrar no link da bio, tem o link lá, Tá. tanto para os projetos de consultoria, de mentoria, processo de coaching, para marcar uma reunião, para a gente poder se conhecer melhor. Aí a pessoa responde um forms, né? Tá. Pra gente entender se ela tá no tempo certo, se é aquilo que ela precisa, se não, já pra direcionar ela pra Tá. perder menos tempo, vamos Sim. dizer assim. Eu tenho uma equipe de venda lá, eu tenho uma empresa, por exemplo, e tenho uma equipe lá com 10 vendedores, eu preciso treiná-los, preciso capacitá-los. Você vai lá, você faz esse trabalho. Faço treinamento de acordo com o que a equipe precisar. Então, primeiro a gente faz uma reunião e eu Tá. converso com a dona da empresa, o dono da empresa, Ou e o vejo gerente, aquilo né? que a pessoa precisa, né? O responsável vai me Qual o dizer objetivo aquilo que dela, né? precisa. Exato. E aí, às vezes, vou só eu ou eu tenho uma equipe também, de algumas Ah, profissionais, tipo a fisioterapeuta, que é a Renata, que pode ir comigo e fazer essa parte do laboral. Ela ensina também Laboral essa é parte. muito importante. É filho. muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre É laboral. muito importante, porque a pessoa chega para trabalhar e muitas vezes ela já teve um processo antes dela chegar, ela já pegou ônibus, ela já correu, ela já enfrentou um monte de coisa, como você falou, no trânsito, Sim. até chegar para trabalhar. Tá. Então, fazer essa ginástica antes de começar, a pessoa já desanuvia metade dos Sim. problemas, ela já deixa ali. Sim, Então, ela já chega mais leve para Entendi. trabalhar e o foco dela é maior. bacana. Então, ela vai render automaticamente- mais. Ela vai render mais. É automático, o resultado é maior. E assim, antigamente não se pensava nisso, né? A cultura de liderança mudou muito. Na minha época, quando eu fui, meu primeiro trabalho foi num banco. E assim, chefe bom
Era o chefe que pisava, era o chefe que judiava, era o chefe que humilhava. Cobrava resultado a qualquer custo, né? E assim, mas humilhava mesmo. E eu olhava para aquilo, assim, comigo, graças a Deus, aconteceu pouco, porque meu primo era diretor lá e ninguém... Você todo tinha mundo costa quente, todo então. mundo tinha medo de mim lá, era um barato. Uma vez aconteceu, o negócio foi muito interessante. Um subcontador não teve uma discussão comigo. Ele foi lá e simplesmente me agrediu, me chutou, tudo, né? E aí chegou, eu tive que falar com meu primo nem trabalhava mais onde eu trabalhava lá, trabalhava no outro lugar, mas ele se aposentou assim como diretor do Bradesco, entendeu? E aí eu comentei com ele transferiu o rapaz, né, de agência, né? E tipo assim, o cara morava na freguesia do Ó, entendeu? Pirituba, mais precisamente em Pirituba, ele transferiu o cara para Ribeirão Pires. Nossa. Só. É uma mudança drástica. E aí todas as vezes que meu chefe vinha me dar bronca, sério assim, né? Me dava alguma bronca por alguma coisa errada, eu falava, você quer transferência para onde? Chuta aqui, ó. Chuta aqui. Mas você sabe que é muito isso. E aí, vamos dizer assim, naquela época era uma cultura de eu sou o chefe. Eu sou o cara, né? Hoje, a cultura, como eu te falei, é a equipe. Exatamente. Então, a pessoa que é um bom líder, ela sabe levar a equipe e geralmente o líder, a equipe não precisa dela. Sim. Quanto melhor menos o líder- líder aparecer, O melhor líder é aquela pessoa que menos a equipe precisa dela para é igual fazer o o juiz seu de trabalho. futebol. Quanto menos ele aparecer, melhor o jogo. Exato. Né? É exatamente isso. Então, o bom líder, ele lidera tão bem que ele geralmente não precisa estar Tá. aparecendo ali à frente como juiz. Ele Sim. deixa que o jogo se desenrole Flua, e ele só coordena. Exatamente. Só faz a gestão. E aí, outra faceta são empresas que estão chegando agora, empreendedoras novas, que, por exemplo, estão querendo chegar para a rede social. Tá. Trabalham no físico, vamos supor, tem Sim, uma lojinha. E querem virar a chave. E quer virar e entrar nesse mundo digital. Eu também faço isso. Tá. Essa é uma Bacana, parte da mentoria. Bacana. Que eu faço para as pessoas que querem entrar no mundo digital. Então, eu tenho algumas empresas que eu já fiz, como a Cabocla, Empório SH, que eu fiz treinamentos, fiz a mentoria para entrar nesse mundo digital e hoje elas estão decolando. Em que faceta? Para a pessoa, por exemplo, saber se portar numa... A gente analisa todo o perfil da empresa. Tá. Tanto para a pessoa saber se portar, quanto a gente, por exemplo, eu inicio Pra ela... venda. Para venda, inicio uma live com ela para ela ver como é a live, ensino ela a fazer a live. Se ela tem algum tipo de bloqueio, eu ajudo ela a se desbloquear desses medos. Tá. Porque Pra todo poder mundo fazer. vê uma câmera e fica com medo, né? É engraçado, né? Né? Geralmente as pessoas têm alguma coisa assim de controle, sabe? Sim. Uma falsa ilusão, eu falo, Sim. de controle. Porque ninguém tem controle. Ninguém. E elas querem ter um controle sobre aquilo. Então Tá. elas pensam assim, como que eu vou fazer com que a minha imagem vá... E se eu não gostar do que foi, depois que já foi, já não tem jeito. Sim, é. Mas eu falo que fazer live, ser comunicador, fazer radialistas, por exemplo, eu falo que é que nem andar de bicicleta. Sim. Quanto mais a gente faz, mais a gente Mais vai fica bom aprendendo. naquilo. Porque é prática, né? O Japa lembra, primeira vez que eu vim gravar aqui, inclusive quando você abre o canal, lá tem eu falando, lá, tal. É uma outra pessoa. Mas por quê? Porque você vai fazendo, você vai trilhando, você vai melhorando. E eu já venho de uma área que eu sempre dei aula na igreja, eu sempre preguei, eu sempre tive essa facilidade. Mas quando você pega uma câmera, tá sozinho, você sabe que vai para pessoas que você nem imagina, isso te bloqueia, eu não sei por quê. E aí você já tem essa facilidade. Imagina pessoas que não têm essa facilidade. Deus o livre. Que já tem esse medo. Sim. Então, o que eu falo é para as pessoas não deixar esse medo paralisar. Usar esse medo como um potencializador. Exatamente. Como um trampolim. Para Sim. que ela possa passar desse medo e fazer coisas extraordinárias. Porque Sim. a pessoa que faz coisas extraordinárias, ela se arrisca. Sim. Não tem ninguém que conseguiu resultados extraordinários que ficou na zona de conforto. Não existe. Ninguém consegue resultado diferente fazendo as mesmas coisas, Exato. né? Tem que fazer Isso é um diferente. fato. É. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso e ela olha para a vida dela, analisa e fala, não quero mais isso, quero mudar, aí ela vira a chavinha. Porque eu não consigo mudar você. Sim. Só você consegue mudar você. Você tem que querer. Eu posso querer te ajudar, posso fazer o que for, mas se você não quiser... É igual o cara parar de fumar, né? É igual. Ele pode tomar remédio, ele pode ir pra clínica. É uma ótima analogia, metáfora da... Mas se o cara não quiser, se não virar a chavinha e falar, não, eu vou parar, pronto, acabou. Né? E tem gente que passa a vida que não consegue virar essa chave.
Porque aí você vai envolver motivação, você vai envolver foco, você vai Sim. envolver várias coisas. Sim. E às vezes você pode ser uma pessoa que tem a motivação de entrada, mas aí você começa e não consegue terminar. Tá. Aí você volta. Então, ter uma motivação pra fazer isso, por exemplo, pra parar de fumar, é muito importante. Sim. Por exemplo, vai nascer um filho, minha mulher tá grávida, eu quero parar de fumar porque eu quero ver meu filho nascer. Sim. Porque eu já tô com o pulmão péssimo. Então o médico falou pra mim que se eu não parar de fumar, eu vou morrer, eu não vou ver meu filho. Então isso é um motivador pra fazer a pessoa parar de fumar. É uma razão, isso, é uma razão forte, vamos dizer assim. E tem que ser forte pra pessoa. Exato, tem que fazer sentido pra ela. Pra pessoa não faz sentido nenhum. O meu pai, ele faleceu com 52 anos, ele fumava desde os 11 de idade. E eu me lembro que quando a minha mãe ficou grávida da minha irmã, eles foram no médico, e o médico assim, que eu tô sem caneta aqui, o senhor precisa parar de fumar. E o médico falou pra ele, olha, isso foi em 1977, algum faz tempo. Se o senhor não parar de fumar, em 3 anos o senhor vai morrer. Ele viveu até 92, então ele viveu 12 a mais do que o médico falou. Pra ele tava bom. Porque é a prioridade ela dita as escolhas. A prioridade do seu pai era se sentir bem e o cigarro pra ele fazia ele se sentir bem, então ele continuou. Exatamente. É assim que funciona. Não teve nenhuma coisa impactante. Não teve um gatilho nele que puxasse e falasse assim, opa, por questão de sobrevivência você precisa parar. Sim. Porque quando a pessoa sente isso, ela para. Sim. É essa a diferença. Sim. Então, nas prioridades dele, daquilo que ele tinha como prioridade de vida, dos valores dele, Sim. aquilo não fazia sentido pra ele, então ele não mudou. Que maluco isso, né? E uma coisa tão óbvia pra gente, pra algumas pessoas não é, né? Porque você entende que tem que fazer sentido pra pessoa. Sim, se não fizer sentido pra ela, ela acha como uma coisa que parece uma língua estrangeira, assim. Ela não entende. E muitas vezes quem não tem esse conhecimento acaba brigando, acaba se desgastando, tendo uma guerra, querendo melhor pra pessoa. Achando que vai mudar a pessoa e não muda. Vai. Eu cheguei ao ponto na época que eu falei pra minha família assim, aí claro que eu fui tratado como radical, tá? Porque eu sempre fui assim, né? Falei, vamos trancar ele num quarto, deixar ele sem cigarro. Vamos passar comida debaixo da porta. Debaixo da porta. Quero ver se ele fica 30 dias sem fumar e se ele não para. Já vi isso. Mas pra ele isso não era uma prioridade, então. Então, mas assim, isso que eu falei, lógico que é uma estupidez, mas assim, era o desespero de que tentar... Sim, porque você, como você tava ao lado e você queria que ele vivesse mais. Lógico. Então, pra você fazia todo sentido aquilo que você tava falando. Sim. Mas pra ele devia falar, nossa, meu filho não entendeu nada do que eu quero da minha vida. Porque envolve muito isso. Inclusive nos projetos que a gente tá falando agora com os adolescentes, tudo, a gente trata os pais também pra entender isso. Que as pessoas são únicas. Sim. As crianças, elas se tornam adolescentes que vão se tornar adultos que são únicos. Que têm desejos e sonhos que são dela. Então, às vezes, ela não vai cumprir a expectativa dos pais e ela não é obrigada a isso. Se eu tiver errado, você me corrige, mas eu acho que um dos maiores erros dos pais, e na igreja eu já peguei muito caso assim, né? A pessoa chega pra mim, eu cuidei muito tempo de adolescente lá. Mas, Henrique, eu tenho 4 filhos, eu eduquei os 4 iguais. Só esse ficou assim. Eu falei, pois é, o erro é seu. Porque são 4 pessoas diferentes que você tratou de forma igual. Exato. É isso mesmo, né? É isso. Eu não falei besteira pra eles, não. Menos mal. As pessoas são diferentes, elas sentem de forma diferente, elas reagem diferente. Exatamente. Então, se os pais não entenderam isso e trataram todos aos olhos deles de forma igual... Sim. A criança, ela vai olhar para aquilo e vai falar, eu fui tratada da pior forma que eu poderia, porque ela não se faz sente sentido vista. Pra ela, faz sentido pro outro, pro irmão. Ela não se sente vista, ela não se sente ouvida e ela se sente ignorada e preterida pelos outros ainda, porque pro outro que faz sentido, ele vai achar ótimo. Agora, vai ser o queridinho. Pra pessoa que não, ela vai falar, o pai e a mãe tem aquele querido e a gente... Então, geralmente, o problema são dos pais. Exato, que não souberam entender a necessidade de cada um, porque os indivíduos são diferentes. Bacana. Então, pelo menos, gente, se eu falei alguma coisa, se eu falei pra vocês, você tá assistindo isso, eu não falei besteira não, tá? Não, isso envolve temperamentos, que é uma parte super importante do comportamento humano. Vale a pena comprar o livro, saber mais sobre isso, que é super interessante. Vai lá no link da bio, da bio, compra o livro,
Aproveita o preço da pré-venda que depois vai aumentar. E já fala para ela assim, olha, me manda autografado. Entendeu? Já convido para o lançamento, todos que estão na pré-venda. Um trabalho aqui. Todos que estão na pré-venda vão receber autografados e vão ser convidados para o lançamento. Legal. Vamos ver se tem pergunta aqui? Bora. Não te falei que ia acabar o podcast, eu não ia fazer as perguntas aqui? Falou. Você pode compartilhar alguma história de sucesso de alguém que tenha sido impactado pelo seu trabalho? Um exemplo assim que você fala, pô, foi muito bom trabalhar e ajudar essa pessoa. Conta um pouquinho pra gente, não precisa falar nome nem nada. Tenho alguns. Tá. Vou falar de uma pessoa em especial, que é uma pessoa que eu fiz processo de coaching num banco. Tá. E essa pessoa chegou e falou pra mim, eu sou analista e eu quero ser coordenadora. E eu quero crescer, mas eu nunca fiz gestão de pessoas e eu preciso aprender. Então, a gente fez ali um processo de coaching com mentoria. Primeiro, eu fiz aquela pessoa entender que ela era possível dela chegar a isso que ela queria, no processo de coaching. Depois, na mentoria, eu ensinei ela como fazer gestão de pessoas. E é até engraçado de falar, essa pessoa não só virou coordenador, como hoje já é gerente. Caramba, que legal. Ela é um caso de sucesso que eu tenho o maior orgulho de falar, porque todo mundo sabe, comenta dela. Bacana. E eu fico muito feliz porque a vida dela foi impactada e a vida das pessoas que estavam em torno dela mais ainda. Sim, porque não é só ela, né? Isso afeta a família, afeta a todo colaboradora, afeta... E aí você vai construindo... Imagina hoje como gerente, quantas pessoas ela não impacta a vida. Os clientes e... Todo mundo. Todo mundo. Então, isso é muito legal. A gente conscientizar as pessoas de que elas podem fazer aquilo que elas quiserem. A única pessoa que pode conscientizar ela de que ela não consegue fazer algo é ela mesma. Se ela falar, eu não consigo... Já bloqueou, né? Paralisa. Paralisa. Agora, se ela falar, eu quero, já é o primeiro passo para ela conseguir mudar. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu era pequeno, meu pai fazia eu trabalhar. Chegava no sábado, eu tava louco. Assim, nessa época eu já trabalhava, mas antes mesmo. Eu era louco para brincar no sábado, porque não tinha escola e tal. Chegava na sexta-noite, meu pai fala, mãe, eu vou precisar de vocês. Aí tinha que fazer alguma coisa de manutenção na casa e tal. Eu odiava aquilo. Eu passei por isso várias vezes. Eu odiava com todas as minhas forças. Hoje eu não faço um trabalho daquele. Não faço um trabalho, mano. É bloqueio? Então, porque eu me sinto incapaz de fazer. Algumas coisas foram crenças que foram colocadas em você através dessas atitudes. E aí essas crenças, você mesmo vai falando pra você que você não é capaz. E aí a nossa mente, ela engana a gente. O cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, aquilo que você diz muito pra você, você acaba acreditando. Porque eu não consigo pregar um prego direito. Mas é uma coisa que é você mesmo que colocou em você por causa daquelas crenças que você acreditou. Aquilo que a gente acredita... aquilo era ruim, que aquilo era terrível. Aquilo que a gente acredita realmente acontece com a gente. E meu irmão é meio assim também. Porque eu e ele, a gente ficava maluco. Só que ele era mais esperto que eu. Ele dava uns perdidos e ia embora e tal, né? Mas assim... E de um tempo pra cá, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, pô, eu sou capaz de fazer. Porque se o fulano faz, se Beltrano faz, se pessoas nada contra, mas com menos qualificação... Pode ter certeza. Entendeu? Faz, por que eu não faço? Eu falo que talentos, tem algumas coisas que a pessoa nasce, mas habilidades, elas são treináveis. Como a gente já falou aqui. Então, qualquer coisa que você se propuser a fazer, se você realmente quiser e você acreditar que você consegue, você faz. Um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo, né? Ele não é o cara mais habilidoso do mundo, mas ele é o cara mais dedicado. Na época que ele foi lançado, não existiam superatletas. Ele elevou, eu não sou fã de futebol, mas ele elevou o nível do futebol a um outro patamar. Um outro patamar. Por quê? Por causa da dedicação. Porque ele se tornou um superatleta. A disciplina dele foi tão grande, o foco dele foi tão grande que ele fez com que os outros jogadores também tivessem que chegar ao padrão mínimo dele. Entende como isso muda? É verdade, ele mudou o patamar Mudou uma cultura, exatamente, mudou uma cultura. Então isso é muito importante. É muito legal. E assim, eu vejo muito isso nele. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu preciso fazer isso. Você consegue. Eu não sei fritar um ovo direito. Entendeu? Não tem idade pra aprender essas coisas. E eu vou começar. Eu já prometi pra minha esposa que eu vou começar. Faça, que ela vai ficar muito feliz. A fazer comida e tal. O dia que eu não quero que ela cozinhe, que eu sei que ela tá cansada, eu peço alguma coisa.
pode ter certeza que o dia você ajudar ela nessa parte, ela vai ficar muito feliz. Então. Melhora o relacionamento, melhora tudo. Então faz toda uma diferença. Se fazer uma pessoa melhor, eu vou tentar. Eu vou tentar, isso. Viu? É o primeiro passo. Como você se mantém atualizada e relevante em um campo tão dinâmico como o coaching? Estudando sempre. Eu não paro de estudar nunca. Não pode parar, né? A gente sempre tem alguma coisa a aprender. Sim. Nesse projeto que a gente está fazendo, eu aprendi muito. Assim como você falou que você aprende muito aqui, eu aprendi muito também. Porque foram muitas experiências, muitas vidas. É um projeto de mais de 30 mãos. Então, foram mais de 30 vidas que passaram Sim. por mim ali. Todos os dias, fazendo coaching, fazendo mentoria, ajudando a fazer as lives, programando. Eu fazia todo o projeto de cada live com a pessoa. Então, foram muitas vidas, assim, que eu fui aprendendo, experiências que são impagáveis. Legal. Então, eu acho que essa busca que eu tenho por reciclagem, conhecimento, não parar de estudar, de Sim. aprender, de ler, eu acho que isso me faz diferencial. Tá. É o que eu sempre digo, né? De uma forma muito mais simples, né? A fila tá andando. Se você parar, você não precisa voltar para trás. Se você parou, você já ficou para trás. Porque a vida tá indo. E aí, vamos supor, a gente tá conversando aqui agora. Sim. O assunto que a gente conversou há 1 minuto atrás já foi. Já foi. É passado já. Exatamente. Então, o mundo é muito rápido. Hoje em dia, tudo se torna descartável Sim. numa velocidade muito mais rápida. Porque estão nascendo... A gente conversando aqui, tá nascendo novas tecnologias, coisas sendo descobertas. Então, a velocidade que isso faz hoje é muito grande. Tem um mundo fora daqui girando, né? Exato. Enquanto a gente tá aqui, né? Existe um mundo aí fora. E o mundo não para, ele gira 24 horas. Enquanto a gente dorme, Exatamente. Enquanto a gente faz outras coisas, o mundo continua. Então, essas pessoas que acham que não precisa mais estudar, não precisa se reciclar, elas ficam literalmente Eu tive essa mente estagnadas. Muito tempo. Eu tive essa mentalidade há muito tempo. Não, tô já velho, fiz tudo na já vida, fiz tudo, né? Tal. Inclusive, olha, essa parte é importante. Uma das coisas para a pessoa não ter Alzheimer é ela aprender coisas novas. É exatamente. Exercitar o cérebro, né? Exercitar Porque o cérebro. A vai neurociência explica que se você não exercita o cérebro, ele atrofia. Caramba. Literalmente. Tudo, ele vai desligando, todo, né? As sinapses vão se apagando e você... É um músculo, né? É como se fosse você um músculo, deixa de aprender, sua memória vai perdendo. É um músculo. Literalmente. Por isso que eu sempre digo que eu tenho 2 qualidades, né? Uma é a memória, a outra eu já esqueci. É isso. A outra eu já esqueci. A gente tem que exercitar sempre. Graças a Deus, eu tenho tentado mudar. Eu tenho muita dificuldade com estudo. Eu deixei de ser um bom músico por preguiça de ensaiar. É o seu perfil. De estudar. E eu preciso mudar isso. Só você consegue mudar, é do seu perfil. E aí você precisa realmente fazer um esforço maior. Você entende? Porque é do seu perfil. Exatamente. Então, por exemplo, para vir para cá, eu faço minhas perguntas, eu fui lá no seu Instagram, dei uma olhada, mas eu sei que tinha que ser muito mais profundo. Quanto mais você se aprofundar, mais sinapses você vai criar. Sim. Então, acaba ficando mais fácil para você, inclusive. Sim. A minha sorte aqui no podcast é que eu trago gente com muito conteúdo. Comunicadores extremamente cheios de conteúdo. E aí vai Flui muito sozinho. bem. Conduzir eu sei. E até o conteúdo eu sei também, mas muitas vezes você não expressa de uma forma que um profissional, um estudioso consegue expressar. Eu percebo isso. O que você leva 10 minutos explanando com muito conteúdo, Sim. Eu vou lá e dou um exemplo da fila. Uma frase. Uma frase. Às vezes isso é bom. Mas isso pode ser uma habilidade, né? Uma habilidade de interpretar e resumir. Sim. Então pode ser considerado uma habilidade. Eu me considero um solucionador de problemas. Se tem um problema, eu vou lá e resolvo. Isso é bom. Não importa que tá vazando o teto aqui, eu não entendo de consertar teto. Eu vou resolver. Eu falo assim, que o que muda o mundo são as pessoas inconformadas. Sim. Porque se a pessoa se conforma com a vida se desmancha, né? Ela não vai tentar mudar nada. Sim. Quem muda são os inconformados, aqueles que olham e falam, não dá pra ficar assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Tá errado. Né? Olha o cara ali caminhando ali, e eu vejo a pessoa caminhando, não é inveja. Sim. Mas eu falo, ele tá no caminho certo, eu tô no caminho errado, então eu preciso seguir. Preciso mudar. Eu preciso mudar. É isso, os inconformados fazem essa transformação, essa mudança, esse movimento. Sim. Então, esse projeto vem trazer justamente isso. Legal. Mais de 30 pessoas inconformadas tentando mudar o mundo através da educação e deixar um legado aí para as próximas gerações, para que mude, né? Para que seja diferente, para que sejam mais saudáveis, uma sociedade mais forte, crianças
que cresçam e sejam adultos melhores, é o que Tá. a gente espera. Legal, bacana. Muito legal o projeto. Gostei mesmo, mas eu quero te fazer uma Obrigada. pergunta e eu tô aqui segurando para eu não Pode falar. esquecer o raio da pergunta, né? É assim, isso não acontece comigo, acontece com muita gente. Tem um pastor amigo meu que ele sempre dizia o seguinte, já falei aqui no podcast, tem gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Nem existe essa palavra, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você entra muito empolgado num projeto, Sim. você foi, você dedicou horas e tal, mas chega uma altura, e isso vale para todo empreendedor, é por isso que eu estou falando, chega uma altura do campeonato que a pessoa simplesmente desiste. Então, aí nós temos duas vertentes. Tem uma pessoa que faz isso porque é perfil, Tá. é um tipo de temperamento. E eu preciso mudar isso. Esse é um. E tem outras pessoas que, devido ao perfil que elas têm, elas precisam daquilo que eu te falei como se fosse o seu pai. Elas precisam de um valor que traga para elas aquilo como uma prioridade para dar motivação dela continuar. Entendi. Porque às vezes ela se conecta com o inicial, vamos supor, com a ideia. Só que quando o projeto começa a se desenvolver, fica chato. E aí, para aquela pessoa, aquilo não faz mais sentido, entende? E aí, se não faz mais sentido para ela, ela vai perdendo aquela motivação. Tá. E aí joga aquilo pro lado e vai para outro e nunca chega a lugar nenhum. Exato. Porque aí não finaliza. Poxa vida. Então, para a pessoa finalizar, para fazer sentido, ou é do perfil dela começar e acabar. Tem pessoas que têm esse perfil de comportamento. Então, essa pessoa, ela sempre vai começar e acabar tudo que ela começou. E nós sabemos também que hoje tem a saúde mental, que, por exemplo, você entra numa faculdade. Só que você percebe que não é aquilo que você quer para sua vida. Gente, a melhor coisa é você sair daquele curso e fazer outro. Sim. Porque aquilo vai definir toda a sua vida, você vai trabalhar naquela profissão. Então, às vezes é válido sair também. Desistir, né? Depende, você entende como depende da situação? Sim. A percepção também muda, porque uma coisa é a pessoa sempre desistir. Esse é um ponto. Que é de perfil. Sim. E outra coisa... Não é muito meu perfil, vou explicar o que, mas continua. E outra coisa é essa pessoa que desistiu porque aquilo não fez mais sentido pra ela. São duas tem que coisas entender diferentes. o que faz sentido ou não. Por exemplo, desistir de um curso faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Agora você começa um projeto que você sabe, olha, vai levar 1 ano pra começar a dar resultado. Com 6 meses você desanima? A pessoa não tem paciência, você entende que é de perfil? Sim. Aí ela precisa de uma motivação maior, ou geralmente de alguém junto com ela pra puxar e falar, vamos lá. Sim. Geralmente assim que funciona. Precisa de alguém, às vezes você não tem e acaba desistindo. Aí você precisa o quê? Uma vez eu vi um autor falando que a pessoa não precisa saber tudo. Ela precisa estar com pessoas que sabem. E assim... É isso que leva as pessoas adiante. É muito interessante, lembrou de um caso. Eu gosto muito de correr. Agora estou um tempo sem correr, trabalhando. Mas o meu sonho era fazer uma maratona, correr 42 quilômetros. É excelente, né? Entendeu? Maratona. E aí eu resolvi que eu ia correr. Marcamos a data, eu comecei. Eu tinha um grupo de corrida, eu tinha uns coaches que me ajudavam. Fez a preparação. Fez a preparação, tudo. E no meio do caminho, o meu pubis deu um problema. Abriu o meu pubis. Depois eu falei, eu não vou desistir. E o pubis demora para recuperar. E eu fiquei tão focado naquela corrida que eu treinava com dor. Que era uma coisa que te trazia a realização. Eu queria muito fazer aquilo. Mas aí vem o aspecto que você falou. Eu tinha alguém que me puxava. Exato. Chegou uma altura que doía tanto que os coaches falavam, cara, para com isso, trata. E depois você volta. Eu falei, não, eu vou fazer. Era motivação. Você entende como muda de uma situação para outra? E eu fui, e eu me lembro que no dia da corrida, foi a Maratona de São Paulo, de 17, eu tomei 3 anti-inflamatórios e saí de madrugada para ir correr. No 15º quilômetro começou a doer. E parecia que era uma faca entrando. E são muitos quilômetros, né? 40 e poucos. 42. No 17 já começou a doer. E a faca entrando. E eu tava correndo com um amigo, eu nunca esqueço, o Renato. Abraço, Renato. E ele ia fazer só 26. Quando chegou no 26, ele pegou e falou assim, cara, vamos para comigo. por aqui. Cara, você não tá aguentando. Eu falei, eu vou terminar isso aqui. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando apareceu assim, faltava 350 metros e eu vi a placa de chegada, eu comecei a chorar. Eu imagino. Porque eu fui sofrendo, mas falei, vou fazer. Então, foco é tudo. Mas você entende que você tinha uma motivação para terminar? Era uma realização pessoal. Então, é isso que eu falo. A diferença tá aí.
Quando a pessoa tem um valor, que aquilo era um valor para você. Sim, muito grande. Não sei, para muita gente é bobeira. Para mim era um negócio que eu tinha que fazer. É isso, porque fazia sentido para você. Pior Aquilo trouxe uma realização para você. Então, é isso. Você tinha a motivação principal. Com dor, porque antes de você fazer uma prova de 42, você treina 10, 20 vezes o percurso parecido, uma distância parecida. E eu fiz todas elas com dor. Todas. Parabéns. Quando acabou, eu fiquei tão orgulhoso de mim. É isso, mas é isso. Te trouxe uma realização pessoal, porque aquilo para você era um valor. Eu falei, eu preciso ser assim na minha vida toda. Então fez sentido para você fazer isso, todas as coisas que eu começar a fazer, eu tenho que... Entendeu? Podcast já deu vontade de parar. Porque são muitas dificuldades. Entendeu? Porque não é só chegar aqui e falar é bacana, mas o que envolve... É muito sério. Eu entendo, porque parece as lives, né? Eu faço as lives, então eu te entendo. Entendeu? Então é muito complexo. Mas eu falei, não, eu não vou desistir. Porque se eu for pegar tudo e desistir no meio do caminho, eu não desisti da maratona, não desisti da minha mulher, não desisti dos meus filhos. Só o resto, geralmente, eu começo e paro. Mas às vezes aquele projeto para você fez sentido durante um tempo da sua vida. Sim. E aí, depois disso, a sua prioridade muda. Aí muda. Talvez é porque eu começo a ver muita oportunidade, porque eu vejo oportunidade em tudo. Você é uma pessoa criativa, e geralmente as pessoas criativas, elas têm muitas ideias. Sim. Então você tem que direcionar aquelas ideias que fazem sentido, que dá para você fazer, que dão certo, e o que compensa continuar. Porque vai te trazer um retorno, entende? Sim. Aí tem que analisar exatamente essas coisas. Se vale a pena parar ou se vale a pena continuar pelo objetivo que você quer chegar. Porque eu falo que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? A gente levar. E não adianta pegar Castelo Branco e querer chegar no Rio de Janeiro, você não vai chegar. Não é? É uma estrada e você precisa percorrer aquele percurso ali. Então, a mesma coisa quem quer chegar lá, escalar um Monte Everest. A pessoa precisa de toda uma preparação para aquilo. Sim. E envolve alimentação, envolve corrida, treino, envolve várias coisas que ela vai ter que fazer para chegar lá. Exatamente. Então é exatamente isso. Olha, gente, vocês que estão aí do outro lado, é uma consulta aqui. Deixou de ser um podcast para ser uma consulta. E de grátis ainda. Eu já estou finalizando, mas eu queria te fazer a última pergunta. Pode falar. Qual é o conselho mais valioso que você já recebeu em sua carreira? Depois eu vou perguntar o seu conselho, tá? E como isso influenciou sua abordagem como mentor e coach? Acho que o conselho mais valioso foi do meu avô, quando eu era criança. Olha que bacana. Ele já morreu, ele não tá com a gente já há alguns anos, mas o conselho mais valioso que me deu foi ele, que ele falou assim pra mim: não existe nada que você não possa fazer. Tudo que você se propuser a fazer, você consegue. E eu tomei aquilo pra mim como sendo uma coisa que realmente era real. Ele tinha alguma formação? Ele tinha até a 4ª série, mas ele era um engenheiro sem formação. Legal. Sabe assim, uma pessoa que não tinha formação, mas ele era visionário. Engenheiro de vida, né? De vida. Bacana. Ele trabalhou muitos anos com porto de areia, extração de areia e tal, e transformou a vida dele e a nossa, né? Sim. E aí, depois a gente entrou no comércio, ele entrou junto com os meus pais, então fomos crescendo ao longo dos anos, e ele sempre ali junto da gente. Bacana. E ele me trouxe isso como uma força muito grande. Então, isso para mim se tornou um valor. Então, acho que isso me ajuda a fazer qualquer coisa que eu me proponho, porque eu sei que primeiro Deus está comigo em todas as coisas, porque eu peço a guia de Deus para fazer tudo. Sim. Então, geralmente, Deus abençoe, eu vou e faço e sempre dá certo. Bacana. Porque eu acho que eu creio nisso. Então, a partir do momento que eu acredito, não tem nada que consiga me parar, assim, de... A religião, e se alguém chegasse para mim hoje e falasse, olha, foi provado cientificamente tal que Deus não existe. Ok. Se a pessoa chegasse e falasse, vamos imaginar... Eu falaria assim para ela, para mim não faz sentido nenhum, porque não é aquilo que eu acredito, porque é aquilo que a gente acredita então, mas é questão de acreditar. Se a pessoa chega para mim e fala, olha, não existe, e realmente é provado, Deus não existe e tal. Só aquilo que essa palavra, esse sentimento, essa crença, essa direção já fez todo sentido para mim. Era isso que eu iria responder para a pessoa, entendeu? Não existe, não tem salvação, beleza. Não tem céu, beleza. Só aquilo, os ensinamentos que eu tive, a direção que eu tive e um caminho que
que essa palavra que não, já que não existe, essa palavra Deus, já faz todo sentido para mim. Mas eu vou te falar uma outra coisa agora. Neurocientificamente falando, estudando o cérebro humano de cima, quando se faz um raio-x colorido, Tá. tem um ponto que chama ponto de Deus. Tá. Sério? Os cientistas, que são de Cambridge, lá dos Estados Unidos, lá, Tá. os melhores cientistas do mundo, denominaram como ponto de Deus. Tá. Porque é um ponto que só acende quando a pessoa faz uma meditação ou algo assim. Eles falam que é algo sobrenatural, porque não existe nada que conseguiria ligar a isso, Tá. que eles já testaram tudo, e nada liga esse ponto. Só quando a pessoa está orando ou meditando para Deus, ou como a pessoa quiser chamar. Por isso que é muito importante, né? Você que quer empreender, tá? Você tem que fazer todos os cursos dela, todo o treinamento dela, mas assim, muito além dela, muito além de mim, muito além de governo, existe um Deus. Exato. Existe um Deus que direciona, existe um Deus que capacita, existe um Deus que te dá o ar para você respirar, para você seguir em frente. Então nunca faça nada, independente da sua crença. Eu não estou aqui pregando religião, estou pregando um Deus que é vivo e verdadeiro. E que ele faz diferença nessas decisões. E que se amanhã você descobrir que ele não existe, mesmo assim ele vai fazer todo sentido na sua vida. E a Bia tá aí para comprovar. Não é? Eu não podia mais ter filhos. Tá com 3 anos já. Bacana demais. Caroline, Obrigada. Eu quero que você deixe aí uma mensagem pro pessoal, um conselho para os empreendedores, para as pessoas que são gente que faz, mas não estão aqui. Que conselho você daria? Que dica você daria? Que insight você daria? Além desse de Deus, que a gente já deixou muito claro, mas um insight assim profissional da sua experiência como coach, como mentora, e etc, etc. E já faça aí as suas considerações finais. E muito obrigado, viu? Depois eu vou te agradecer mais. Obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito contente de estar compartilhando conhecimento. É isso que é a minha missão de vida. Então, faz todo sentido para mim, por isso que eu tô aqui feliz. Ah, legal. E aos empreendedores e empreendedoras, aos que já estão, meu conselho é: procurem conhecimento, procurem se atualizar, aprender sobre aquilo que você faz, aprender sobre o seu público-alvo, quem é a pessoa que consome de você, para quem você quer entregar, qual tipo de imagem você quer passar, porque tudo isso influencia. Sim. E a pessoa que quer fazer e ainda não faz, veja naquilo que você é bom, que você se diferencia, que você poderia entregar um serviço ou um produto, um brigadeiro que seja de uma forma diferente, um ovo de Páscoa, não sei. Agora vai vir aí a Páscoa, né? O pessoal que gosta de chocolate, gente, eu não conheço poucas pessoas que não gostam de chocolate. Todo mundo que eu conheço gosta de chocolate. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa tá procurando uma renda extra, alguma coisa assim. Começa com aquilo que você tem. Sim. É a dica que eu dou. Sim. Começa com aquilo que você tem, aonde você está. Começa com os seus conhecidos em volta. Se você mora no condomínio, começa a vender pro pessoal do condomínio. Oferece ali, não sei, marmitex, brigadeiro, aquilo que você... doce de pote, tem tantas coisas, tem N tipo, né? Sim. Hoje em dia de artesanato, bolsa de crochê, hoje em dia tem tantas coisas diferentes. E eu acho que tudo é válido. Sim. O importante é a gente não se paralisar. Exatamente. A partir do momento que você tem o movimento, que você faz o movimento, você deixa de se entregar a ter doenças como depressão, né? Transtorno de ansiedade, Alzheimer. Sim. Como eu falei aqui, a pessoa que tem Alzheimer é aquela que não estuda, que não aprende mais. Sim. Então, por isso que eu acho que isso é tão necessário. Quanto mais a gente for passando os anos, a gente querer aprender mais coisas novas, porque essas novas coisas criam sinapses novas e o cérebro vai aprendendo e fica como de uma criança. Legal. Eu só queria terminar, e eu vou dar um exemplo que além de tudo isso que você falou, tem uma coisa que chama-se entusiasmo. Você tem que ter entusiasmo pelo que você faz. Concordo. Né? Você tem que ser o entusiasta do seu negócio. E quando eu falo sobre entusiasmo, eu lembro de Gary. Eu já falei aqui no podcast. Se tem alguém que transmite energia por onde passa, é o tal do Gary. É verdade. Não é? Assim, eu fico encantado de ver eles trabalharem. De verdade. É verdade. Tem gente que não gosta, que quer passar com o carro logo. Eu vejo aquela alegria, um brincando com o outro e correndo e se divertindo naquela situação. E muitas vezes a pessoa está numa situação muito melhor, é um médico, é um advogado, é uma pessoa
que tem um poder aquisitivo bacana e vive sem entusiasmo nenhum. E se acostumou a reclamar, né? Se acostumou a reclamar. Então, quando você estiver triste, quando você estiver desmotivado com o seu negócio, sai na rua e vê o Gari trabalhar. Você vai ver que ele tem muito mais motivo de estar do seu jeito e não está. É isso. Né? E não está. Tá bom? Mais uma vez, Caroline, muito obrigado. Gratidão. Que Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Eu quero que você volte aqui mais vezes pra gente conversar outras coisas. Ficou bastante pergunta, não te falei que ia ficar? e muito bom te conhecer. E espero que a gente tenha novos contatos, tá? Amém. Galera, fiquem com Deus. Muito obrigado para você que ficou aí até agora. Um beijo enorme para todo mundo. E a semana que vem eu vou estar com um cara aqui muito bacana também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um conteúdo totalmente diferente. E essa é a ideia do podcast. Cada semana a gente traz pessoas diferentes para que eu aprenda bastante coisa também, né? Gente que faz, né? Não é? Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço e fui! Valeu!